Olá, filhos amados do Senhor Deus, façamos uma oração para que o Espírito Santo abrilhanteie nosso pensamento. Senhor Deus, obrigado por tudo, que hoje e sempre o nosso coração esteja voltado ao Senhor. Que o nosso professor, o Espírito Santo, fale conosco, nos ensine e nos capacite para fazermos aquilo que tem a tua santa vontade. Te agradecemos e te imploramos por amor a Jesus. Amém. Queridos irmãos, capítulo hoje número 29 de 1 Crônicas. Nesse capítulo nós veremos sobre as ofertas que o povo e Davi deixaram para a construção da casa do Senhor. Vejamos a partir do versículo 1. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é palácio para homem, senão para o Senhor Deus. Olha só. Vejam só, Salomão ainda é jovem, mas esta obra não é para o homem, é para o Senhor Deus. Versículo 2. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, e pedras sardônicas, e as de engaste, e pedras de ornato, e obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas, e pedras marmóreas em abundância. Vejam só, queridos irmãos. Uma vez eu vi uma pregação de um pastor numa outra denominação na qual eu participava, e ele chegou lá e falando, não, porque naquela época o povo estava com uma dificuldade grande, nossa, deu um trabalhão para Salomão reunir todo aquele povo, e para que ele conseguisse fazer todo aquele holocausto, deu um trabalhão para reunir todos aqueles 1000 holocaustos para o Senhor, e foi um trabalho grande, que Israel estava em uma miséria muito grande. Nossa, Salomão teve muito trabalho. Vejamos agora o que Davi deixou para Salomão só para a casa do Senhor. Ou seja, só, digamos assim, a nosso pezinho de meia, nossas economias que ele deixou de herança para seu filho apenas destinadas à casa do Senhor. Versículo 4. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, ou seja, um ouro mais puro, um ouro mais trabalhado, um ouro próprio para ser puro. O nosso 24 quilates de hoje, não esses 18 que a gente usa de aliança. Agora você imagine, 3.000 talentos. Como nós vivemos citando aqui, a quantidade de um talento era mais de 30 quilos cada talento, em média de uns 35 quilos. Então, 115 toneladas de ouro. Pouca coisa, era um reino que tinha miséria mesmo, olha só, ninguém tinha nada, todo mundo estava na maior miséria. Queridos irmãos, é bom falar a palavra e explicar a palavra, não é mesmo? Até poucos dias eu acreditava nisso, até ler novamente e chegar aqui em Crônicas, alguns meses atrás, o que ocorre? Aí, nossa, mas olha só o que o cara ensinou. Vinho de Babilônia, não é mesmo? É engano para as pessoas. Continuando, 7.000 talentos de prata, ou seja, mais de 200 toneladas de prata, purificada para cobrir as paredes das casas. Versículo 5. Ouro para os vasos de ouro, prata para as prata e para toda a obra de mãos do artífice. Agora vamos dar uma olhada no versículo 7. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, e 10.000 dracmas, e 10.000 talentos de prata, e 18.000 talentos de cobre, e prata, e 18.000 talentos de cobre, e 100.000 talentos de ferro. Mas de onde veio tudo isso, e as pedras preciosas e muito mais que é citado no versículo 8? Vejamos o versículo 6, o finalzinho dele. E até os capitães da obra do rei voluntariamente contribuíram. Ou seja, além de toda a população terem contribuído, como é citado no versículo 6 inteiro, mas no finalzinho até os capitães, ou seja, até aqueles que estavam sobre chefes de alguns, contribuíram para com tudo. Meus amigos, espero ter conseguido ajudar vocês a entender um pouquinho. Israel não tinha miséria naquela época, não é porque o Senhor abençoa ele sempre, e aquele que prega prosperidade deveria saber isso e não falar aquilo que eles estavam em plena miséria e de um trabalhão para Salomão reunir os 1000 holocaustos. Pense nisso, fique com o Senhor Deus, até a próxima.